Olá, meus amados e queridos irmãos, aqui é o pastor Wellington, professor de Novo Testamento, e esta aula é direcionada à turma de Pastor 2. Nós estamos quase a um passo, da conclusão do nosso curso, portanto, parabéns a todos os alunos. Hoje nós faremos aqui um estudo introdutório ao Apocalipse, parte 1. Nós teremos outros vídeos a respeito de Apocalipse. É um livro grande, que demanda a nossa atenção para nós podermos compreender, fazer aqui um estudo panorâmico sobre este livro, para nós começarmos a entendê-lo melhor. Muito bem, nós hoje queremos aqui falar sobre a introdução ao Apocalipse. O Apocalipse, meus queridos irmãos, divide os crentes em dois grupos, O primeiro grupo é daqueles que não largam o livro, certo? Eu vou colocar aqui a minha mão, vou estar colocando aqui outros slides, E eu vou estar indicando para vocês aí o nosso estudo. Então, o segundo grupo é daqueles que fogem do livro de Apocalipse, Então, nós temos aí aqueles que são fanáticos neste livro e aqueles que são medrosos quanto ao livro de Apocalipse. Na Reforma, nós vemos que quando Lutero ele traduziu a Bíblia para a língua do povo, ele teve algumas restrições quanto ao Apocalipse, Ele nem quis que este livro estivesse na Bíblia. Mas você consegue imaginar a Bíblia terminando na Epístola de Judas, aquele último livro lá antes do Apocalipse? Claro que não, Graças a Deus que o Apocalipse está na Bíblia. Você sabia que o diabo odeia os 3 primeiros capítulos da Bíblia, que está no livro de Gênesis, e os 3 últimos capítulos do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia? Sabe por quê, meu querido irmão e minha irmã? É porque nas primeiras páginas o diabo ele conquistou, tornou-se príncipe, regedor e Deus deste mundo. Mas nas últimas páginas da Bíblia, ele é lançado fora, ele é preso, Ele perde o governo deste mundo. Então, quando o inimigo consegue fazer alguém crer que Gênesis é um mito e que Apocalipse é um mistério, ele fica feliz. Bom, qual a opinião de Deus a respeito do Apocalipse? No começo, Deus abençoa os que leem. Há uma promessa de bênção, lá no comecinho do Apocalipse, Bem-aventurado é aquele que lê. E há uma promessa também de maldição em relação àqueles que adulterarem o livro de Apocalipse. Então, gente boa, o livro de Apocalipse, ele é, como toda a Bíblia, um livro histórico. Por que um livro histórico? Porque nenhum livro de história do mundo, é comparável à Bíblia. A Bíblia cobre o começo e o fim da história humana na Terra. É o único livro que cobre toda a história da humanidade. E a Bíblia também, além de um livro histórico, é um livro romântico. Você sabia disso? Porque ela nos fala da história de um pai que está buscando uma noiva para o seu filho. E no livro de Apocalipse vai terminar, falando do casamento da noiva e do noivo. Muito bem. Nós sabemos que o Apocalipse ele é um livro um tanto quanto obscuro, E muitos cristãos, em função disso, desistem de lê-lo, Por 2 motivos. Primeiro, este livro foi escrito, minha gente, para pessoas comuns, certo? Você precisa entender que os primeiros leitores, os cristãos lá da Ásia Menor,
daquelas 7 igrejas referidas, né, no Apocalipse 2 e 3, eles foram os primeiros leitores do Apocalipse. E a maioria dos membros daquelas igrejas eram gente comum, simples. Na verdade, a maioria eram escravos, certo? Então, este livro foi escrito para gente simples e elas tiveram a capacidade de entender o Apocalipse, certo? Conta-se uma história de uma faculdade cristã nos Estados Unidos, que um dia lá houve uma aula, né, sobre o Apocalipse e o palestrante percebeu que as pessoas não estavam compreendendo. Então eles pararam aquela aula, né, ou os alunos, na maioria, foram para a quadra, para o ginásio, jogar bola e tal. E aí aquele professor de Apocalipse percebeu que havia ali um porteiro esperando aquele jogo terminar para fechar o ginásio e percebeu que aquele homem era um homem de cor, né? Um homem simples, e estava lendo a Bíblia, e ele aproximou-se daquele homem e perguntou o que ele estava lendo na Bíblia. O porteiro disse: eu estou lendo Apocalipse. E ele então perguntou: você está lendo, né? Você está, melhor, entendendo? E ele disse: claro que sim. Aí o professor de Apocalipse ficou assim, encucado, né? E qual que é a mensagem? É que Jesus vence no final, né? Então, gente, esta mensagem é a mensagem do Apocalipse, que é fácil de compreender, né? Jesus vence no final. Jesus sempre venceu, né? E no final a vitória é do povo de Deus. O segundo propósito do Apocalipse é que ele também é um livro prático. Ele não foi escrito para satisfazer a nossa curiosidade. Tem muitas pessoas curiosas com relação ao que vai acontecer, né, no futuro, e às vezes elas não entendem que o Apocalipse não foi escrito para tirar a nossa curiosidade, né? Não, o Apocalipse ele tem um propósito prático. Então, nós não devemos tentar fazer aí uma agenda com horários, com datas e sair pregando, né? Que esta é a agenda de Deus ali no Apocalipse. Este livro foi escrito para o coração, certo? Este livro foi escrito para o coração. Por quê? Porque a compreensão é mais do que Jesus vai vencer, é lógico, né? O senso comum é que deve ser usado na hora de interpretar o Apocalipse. Há nele metáforas, sim, mas há nele também algo que é literal. Então a gente precisa usar o bom senso para perceber quando no Apocalipse está sendo usado metáforas e quando está sendo falado de literalidade, certo? E é preciso entender como as 7 igrejas da Ásia Menor entenderam este livro. A maioria, eu repito, era gente simples e comum, e eles entenderam esse livro porque este livro foi escrito para o coração, para gente que estava na iminência da morte por causa de sua fé. Então, no Apocalipse, continuando aqui a nossa introdução, há 56 predições sobre o futuro. E saber como será o futuro nos ajuda a viver melhor o presente. É importante que na igreja se prega sobre a escatologia, sobre o Apocalipse, né? A nossa fé cristã, ela tem uma trilogia que acontece bastante no Novo Testamento. Que trilogia é esta? É a fé, o amor e a esperança. E eles têm a ver com o passado, o presente e o futuro. A fé foi dada para nós, né, no passado. E o amor é como nós devemos andar no presente. E a esperança. Só que a esperança, hoje na igreja atual, é a virtude mais enfraquecida,
né? Porque pouco se fala hoje sobre o Apocalipse, pouco se fala sobre escatologia, sobre a vinda e o retorno do Senhor Jesus, né? Mas a esperança é algo maravilhoso. A palavra grega para esperança é elpis. É de que você está absolutamente certo do que vai acontecer. Então o Apocalipse nos dá essa segurança, essa certeza, né? Esperança é uma âncora da alma. Você sabe quando o navio está ali na tempestade, o navio vai ficar firme por causa da âncora, né? Então, o que temos a certeza de que vai acontecer, qual que é a certeza? É de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Gente, nós estamos falando aqui de como compreender o Apocalipse, e eu quero ler aqui um texto do Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Enquanto isso, os santos, com fervorosa paciência, guardavam os mandamentos de Deus, permanecendo fiéis a Jesus, né? Então aqui, esse versículo pode ser considerado talvez um versículo-chave para a compreensão do Apocalipse, porque o propósito do livro de Apocalipse é justamente esse, né? É a paciência para a igreja, né? Para que ela possa então permanecer fiel em tempos de tribulação, de lutas, de perseguição, né? Então, a chave para nós compreendermos aí o Apocalipse é nós usarmos de fato o coração, né? A simplicidade, a singeleza de nós entendermos e compreender o Apocalipse, né? Como aquela gente simples lá da igreja da Ásia Menor, aquelas 7 igrejas, gente simples, maioria escravos, mas eles entenderam a mensagem do Apocalipse, né? É trazer paciência, porque a luta vai passar e os santos de Deus vão ser coroados, né? E vão entrar no gozo do Senhor. Então isso é muito importante, isso é de essencial importância. A gente sabe que o próprio escritor, João, né? Ele foi exilado para a ilha de Patmos, era um prisioneiro político e que trabalhou lá na ilha de Patmos, né, numa pedreira, para construir ali algo para o imperador romano. E este livro nasceu de alguém que estava sofrendo pela palavra de Deus, pelo testemunho do Senhor Jesus. Então, que precisava de ter paciência, né? E ser fiel neste momento. Esta é a mensagem aí do capítulo 14, versículo 12. Então, este livro é importante porque a fé cristã está sendo menos popular hoje e ela vai se tornar menos popular ainda até o final, né? Até o final. E nós precisamos o quê? De ter paciência, de sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Bom, então, eu quero que você compreenda que 25 anos antes de Jesus nascer, o imperador Júlio César, que a si mesmo se chamou de divino, e depois dele Augusto e Tibério, né, outros que vieram depois dele, construíram templos em adoração deles mesmos. Então, no Império Romano, o imperador era tido como um deus e deveria ser adorado. E lá na Turquia, onde ficava as 7 igrejas ali do Apocalipse, havia muitos templos dedicados à adoração do imperador. E nos dias de Nero, ele tinha um jardim lá em Roma, né? Onde, quando ele perseguiu os cristãos, ele iluminou num churrasco que ele fazia à noite para os seus convidados, ele iluminou colocando cristãos sobre os postes, né? E ateando ali óleo e colocando fogo neles, né? Colocando óleo e ateando fogo sobre eles. O imperador Domiciano endureceu a perseguição, né?
e ele exigiu ser chamado de Senhor e Deus. Foi ele que prendeu João na ilha de Patmos. E este Domiciano dedicou um dia por ano, né, que todos diante do seu altar colocasse ali uma oferta e dissesse com a mão erguida e dissesse: César é Senhor. Essa palavra Senhor é o Kyrios, né, que era a tradução é Senhor, mas é uma palavra usada para divindade. E todos os cristãos não aceitaram isso, né? O cristão verdadeiro sabe que só Jesus é o Kyrios, é o Senhor, é o único Senhor, né? Então, no dia do Senhor, que foi proclamado por Domiciano, neste dia, João, na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação do Apocalipse. Muitas vezes nós entendemos aquela expressão no dia do Senhor como se fosse o domingo, né? Mas na verdade era um dia proclamado pelo imperador romano de que aquele dia era um dia que todos deveriam fazer ali uma oferta ao imperador e adorá-lo e declarar que ele era o Senhor. Então, neste dia, o verdadeiro Senhor aparece para João na ilha de Patmos e dá a ele a revelação do Apocalipse. Muito bem, meus amados irmãos. Então, a mensagem do Apocalipse é essa, que Jesus vence, né? E Jesus, ele disse para os cristãos no Evangelho de João que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra vencer que Jesus usou ali é uma palavra que não é suportar, né? Não é apenas você estar ali levando pancada e ter a capacidade de suportar, mas você superar o mundo, né? Talvez suportar é aquela pessoa que está ali por baixo da aflição, da pressão, do problema, né? E superar é aquele que passa por cima disso, né? Então, Jesus disse que, olha, eu superei, eu não apenas suportei, mas eu superei o mundo, né? Então, esta é a mensagem do Apocalipse, que nós vamos superar todas as lutas, todos os problemas que chegarem para a igreja. Há dois incentivos no Apocalipse da parte de Deus. Um é positivo e o outro é negativo. Positivamente falando, o incentivo que nós encontramos no Apocalipse é a recompensa. Todas as cartas do capítulo 2 e 3, Jesus, ele nunca pediu a nós o que ele mesmo não fez por ele mesmo, né? Então, ele superou, ele venceu. Então, nós também vamos vencer. E aqueles que vencerem terão as suas recompensas, né? O segundo incentivo do Apocalipse é negativo. Negativo, por quê? Porque é o que o crente pode perder se não superar o mundo, né? O que o crente pode perder, né? Ele pode perder a sua salvação, porque o nome dele será apagado, né? Do livro da vida, juntamente, e ele vai ter o mesmo destino, juntamente com os tímidos, os feiticeiros, os adúlteros, né? O apóstolo Paulo também falou disso, porque ele disse assim, olha, se nós sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Então, é um aspecto positivo, mas também um aspecto negativo, né? E se nós o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. E o próprio Jesus também disse, né? Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. E positivamente Jesus falou, aquele que me confessar, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então, o Apocalipse segue, né? Esses dois pontos aí, o negativo e o positivo. Há dois destinos, irmãos, aqui em Apocalipse. Primeiro, ressuscitar e reinar com Cristo. O segundo, perder a nossa herança no reino de Deus e acabar no tormento eterno. Qual destes destinos nós já escolhemos, né? É o primeiro, ressuscitar e reinar com Cristo. Portanto, vamos permanecer fiéis a Deus, porque Ele tem recompensa para nós. As recompensas do Apocalipse, irmãos, não são para aqueles que têm apenas fé,
mas para aqueles que mantêm a fé. Isso é diferente, né? Nossa fé, ela precisa ser alimentada diariamente. E o Apocalipse nos mostra isso. Então, aqueles que manterem a sua fé, desculpe, eles vão então ser recompensados, né? Portanto, o propósito prático do livro de Apocalipse não é revelar o futuro para a nossa curiosidade, mas para preparar os crentes para o que virá. E os 3 anos e meio, que é um tempo pequeno comparado a um milênio de reinado, né? Então, Jesus disse, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, né? Então, se nós pegarmos aí o período da tribulação, 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, ou como na linguagem do Apocalipse também, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que tudo aí dá exatamente 3 anos e meio. Em comparação a um reinado milenial e depois a vida eterna, é muito pouco, né? Então, aí nós temos uma breve, momentânea tribulação que não serve para ser comparada diante do peso da glória e da esperança que os crentes em Jesus têm, né? Louvado seja o teu santo nome por isso. Meus irmãos, ainda falando da introdução do Apocalipse, neste vídeo, parte 1, nós queremos dizer o seguinte, que o Apocalipse ele é diferente dos outros livros, né? Não só no seu conteúdo, mas em sua origem. Por quê? Porque João, quando escreveu o Apocalipse, ele não tinha em mente, né, o desejo de escrever esse livro, mas ele recebeu este livro do Senhor, né? A gente vai ver lá que por exemplo, outros livros da Bíblia, os autores tiveram esse desejo, né? E aí começaram a escrever. O Apocalipse não. João não é identificado com qualquer aqui adjetivo, apenas o seu nome, João, porque ele era o mais famoso, era o João mais famoso, né? Era o apóstolo, o único dos 12 que naquela altura, no ano 96 depois de Cristo, né? Já no finalzinho do primeiro século, um único apóstolo que estava vivo, todos os demais foram assassinados, né? Mas João não, João ainda estava vivo e ele era bastante conhecido. Então só aparece seu primeiro nome e todos identificam como sendo ele, né, o apóstolo que escreveu o Apocalipse. E o estilo de Apocalipse é diferente do Evangelho de João e das cartas de João. Neste livro esteve também envolvido, além de João, o escritor, obviamente, né, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, que deu a revelação, o Espírito Santo, e o Pai, né? Então, Jesus recebe do Pai, que passa o Espírito, que envia um anjo, né? E que João, então, escreve. E João ouviu e viu estas coisas, né? João, então, era o apóstolo que era muito achegado ao Senhor Jesus, aqui no ministério terreno. E depois de 60 anos passados, né, depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, o João agora vê Jesus, mas vê ele totalmente diferente, né? Seus cabelos brancos, o seu rosto brilhando, né? E toda aquela forma como Jesus chega, que é caracterizado como um juiz romano, pelas suas roupagens, né? E aparece ali. Então Jesus, ele agora não é mais aquele manso, aquele cordeiro humilde, né, nos evangelhos, mas é aquele juiz. E é exatamente quando nós formos arrebatados no Apocalipse, né, no tempo do Apocalipse, quando o tempo do Apocalipse chegar, é que as pessoas vão ver Jesus exatamente como ele apareceu aqui para João, né? Um juiz que vai vir para julgar, né? Para julgar esse mundo. E diz que os seus olhos têm chamas, né? Então agora é um juiz e que está irado. Um juiz
que vai então julgar o pecado, né? Que vai julgar este mundo incrédulo e perverso, né? Muito bem. Então, quando João vê Jesus assim dessa forma, Jesus chegou para ele e estava, né, ali atrás de João, e quando João ouviu a sua voz e tentou virar para ver quem era aquele que falava com ele, ele caiu como morto. Já o apóstolo Paulo, que teve essa mesma visão de Jesus alguns anos atrás, Paulo ficou cego, né? Por causa da claridade, do resplendor da glória do Senhor Jesus. João, ele não ficou cego porque Jesus aproximou-se ali por detrás, né? Então, João não, ele quando tentou virar, ele já desmaia, né? Então, irmãos, Jesus aparece aqui com roupas de juízes romanos, e quando nós o veremos exatamente dessa forma, né? Não como aquele Jesus como é pintado nos quadros, retratado aí, né? Com um pastor com ovelhas nos braços, manso e humilde, mas com olhos, né, vermelhos. Seus títulos e os seus nomes aqui no Apocalipse são maravilhosos, viu, irmãos? E ele conhece as igrejas, ele conhece os pastores e ele conhece as cidades por onde essas igrejas elas se encontravam. E a pergunta é, onde estavam estas igrejas, né? A gente tem aqui esses slides das 7 igrejas da Ásia, certo? Estas cidades, Pérgamo, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Éfeso, Laodiceia, esse país aqui é a atual Turquia, certo? A Turquia fica ali na Ásia. E daqui para frente aqui temos, né, a Europa. Então, nessa região sudoeste deste país chamado Turquia, se encontra aqui estas 7 igrejas. No ano 52, depois de Cristo, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, vai chegar em Éfeso, né? E vai começar ali um grande trabalho, e a partir de Éfeso, a fé que Paulo pregou ali, de pessoas que converteram ali, eles voltando para as suas cidades, por exemplo, aqui Colosso, cidade de Colosso. Epáfras converteu aqui no ministério de Paulo aqui, e voltando para a sua cidade de Colosso, ele abriu uma igreja lá. Então, todas essas cidades aqui em volta de Colosso foram fruto indiretamente do trabalho de Paulo aqui em Éfeso, né? Aqui em Éfeso, uma cidade muito importante. Então, Paulo tinha essa estratégia, né? Ele pregava em cidades estratégicas, porque ele sabia que dali a fé ia se espalhar em volta. Então, nós temos as 7 cidades aqui do Apocalipse. É claro que a gente tem aqui Colosso também, Hierápolis, Mileto. Nós temos cidades aqui que não fazem parte daquelas cartas de Jesus que ele escolheu 7, né? Mas nós temos outro. Nós temos aqui então o mar, né? O mar Egeu aqui e tal. E aqui perto do continente nós temos uma ilha chamada Patmos. Temos várias ilhas aqui, né? Mas essa aqui, a ilha de Patmos, foi o lugar que João recebeu a revelação, né? Mais de 40 anos depois que Paulo chegou em Éfeso, João, ele foi residir lá, ele foi o pastor de lá em Éfeso, né? Em Éfeso, ele levou também a sua mãe, vamos dizer assim, porque Jesus passou para ele a responsabilidade de cuidar de Maria, a mãe de Jesus, né? Então, a história diz que tanto João como Maria foram sepultados aqui nesta cidade. E aqui João estava pregando, né? Pastoreando. Esta cidade aqui tinha uma igreja e estas também. Então, tudo estava sob a responsabilidade de João. As cartas de João também têm a ver, foi direcionada a partir daqui, né? Éfeso, na verdade, é uma cidade que mais recebeu cartas, né?
a carta de Paulo a Éfeso, a carta aos Colossenses, que foi também lida, né? Então, aqui nós vemos aqui que Timóteo pastoreou aqui também. Paulo escreveu a primeira e segunda carta a Timóteo aqui. O Evangelho de João foi escrito aqui, né? Então, muitas das escrituras do Novo Testamento foi direcionada aqui para esta e estas igrejas, né, cidades aqui. Então, essa região aqui da Turquia, o sudoeste da Turquia, ela foi muito importante na escritura, né, ali na composição do Novo Testamento. Então, meus irmãos, nós temos aqui agora um slide aqui deste templo que existiu na cidade de Pérgamo, e você viu que Pérgamo fica ali perto de Éfeso, né, no sudoeste da Turquia. Só que este templo aqui, ele tem um formato de U, mas muito parecido com um trono, né? É muito parecido com um trono. E este templo parecido com um trono, ele ficava, naqueles dias de João, na cidade de Pérgamo. Hoje, esse templo aqui, que foi demolido e cada parte dele foi levado para a Alemanha, se encontra em Berlim hoje. Mas nos dias de João, este mesmo templo aqui, no formato de um trono, estava em Pérgamo. E quando Jesus escreve a carta a Pérgamo, ao anjo da igreja que estava em Pérgamo, ele diz que, olha, eu sei onde vocês habitam, que é exatamente no trono de Satanás, certo? Então, se a gente puder entender da forma como vou colocar aqui, o trono ou a residência de Satanás naqueles dias se encontrava exatamente naquele lugar, né? Aonde estava ali a igreja, a cidade de Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, e todas as demais, né? Laodiceia, Filadélfia. Então, a partir dali de Pérgamo, Satanás ele reinava, né? Ele reinava ali naquele lugar. Se a igreja, aqui está Pérgamo, né? Então, meus irmãos, foram tempos difíceis para a igreja que estava espalhada aqui nesta região. Então, se a igreja venceu aquele teste logo no começo da sua existência, a existência da igreja, significa que a igreja ela tem a capacidade que é dada por Deus para vencer qualquer teste em qualquer lugar e qualquer provação do mundo, né? Porque ali onde habitava Satanás, a igreja ela foi vitoriosa, ela venceu, não por ela mesma, né? Mas pela palavra, não porque amou a sua própria vida, mas amou o Senhor Jesus acima de tudo, né? Então nós temos aqui as 7 igrejas da Ásia, isso aqui é a Turquia, aí aqui a gente vê que o Senhor Jesus escolheu 7 igrejas nessa região e escreveu para elas, em primeiro lugar, e para nós também, e para a igreja de todos os lugares e de todas as épocas da igreja até hoje, né? Então esta mensagem que o Senhor Jesus mandou para estas igrejas, o livro do Apocalipse, é esta mensagem que nós estamos fazendo a introdução e que nós queremos passar aos irmãos. Meus queridos, havendo dúvida, eu quero que vocês coloquem as suas perguntas, tá bom?